Vamos agora para a próxima atividade temática, onde será proferida palestra sobre o tema Implantação da Educação à Distância com o mínimo de recursos na seção judiciária do Espírito Santo, um caminho para o desenvolvimento da educação à distância no Judiciário Nacional. Para tratar sobre este tema, nós convidamos com as nossas boas-vindas à mesa o senhor André Coelho Ferreira, do Núcleo de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Federal da 2ª Divisão. Seja bem-vindo, senhor André, com a palavra, por favor. Obrigado. Eu resolvi ficar em pé porque, se eu ficar ali, eu vou dormir junto com vocês. Aí vocês vão ter uma oportunidade, né, de dormir. Bom, desde ontem a gente está fazendo reflexões, né, a respeito... Eu sei que é desde quarta-feira, mas ontem fez a apresentação aqui nossa do resultado do nosso trabalho, a respeito do nosso planejamento e tudo mais. E a gente tem reconhecido cada vez com mais clareza as nossas dificuldades, né, as nossas limitações. E quando foi pensado lá no Espírito Santo a respeito de apresentar esse projeto para vocês, é com a intenção de transmitir um pouco da nossa experiência no fato de que, mesmo com poucos recursos, poucos servidores, com muitas dificuldades, ou seja, com o mínimo, né, dá para fazer alguma coisa do máximo desse mínimo, né? O nosso colega do TRT ontem até falou um pouco sobre isso. Realmente eu fico até um pouco acanhado, porque o pessoal do TRE do Rio Grande do Sul fez uma equipe, né, eu vou ficar até envergonhado com falar a equipe que vai aparecer aqui, né? Mas eu sei, mas para a gente poder perceber que, se a gente tiver um projeto, um plano de trabalho, a médio e longo prazo, é possível você começar, aos poucos, né, começar a desenvolver o movimento. A dificuldade é inicial, ou seja, por conta da inércia natural de todas as coisas e do ser humano, né? Então, você começar a mover a roda, o esforço inicial é muito maior. Mas quando você começa a pegar a dinâmica do movimento, aí fica a questão só de você começar a controlar o processo, né? E começar a dar continuidade ao trabalho, né? Eu tenho formação filosófica, então, às vezes, eu vou devagar com alguns princípios mais filosóficos, né, para ajudar, não é para atrapalhar. Tá? Bom, a apresentação é bem rápida. A ideia é da gente entender como foi feita essa implantação. Ela tem uma relação direta com a lei de 2006, que criou o nosso plano de cargos e salários, né, aquela mudança que aconteceu em 2006, onde apareceu, né, uma série de necessidades de capacitação continuada, né, ou seja, desenvolvimento gerencial, reciclagem dos agentes de segurança, começou por aí. Veio o Conselho, né, naquela época, e começou a lançar planos bianuais, né, e começou a nos apresentar propostas, o Conselho de Justiça Federal, né. Então, no primeiro plano bianual de 2008 e 2009, já estava lá inserido a proposta de aumentar em 50% a educação à distância, de criar polos de educação à distância. A gente não tinha nenhum polo, né? Então, para a gente, é uma meta que ia ser realizável, porque para a gente, que não tinha nada, ia ser 100%, se a gente fizesse um curso, né? Ia bater a meta o dobro, né, da quantidade de tempo, de porcentagem. O título é exatamente para a gente reconhecer, essa é a realidade, eu acho que geral. A intenção foi essa, a nível pedagógico, de oferecer a todos os tribunais, né, acho que a justiça estadual acho que passa por muito mais dificuldades do que a federal, acho que tem menos recursos e condições, pelo que eu tenho levantado, do que vocês têm falado dos encontros anteriores que eu tenho participado aqui do CNJ a respeito dessa área. Então, eu entendo que vocês têm, né, várias comarcas, né, ou seja, é bem diluído, né, a presença dos servidores, né, dentro dos seus respectivos estados, e realmente, acho muito mais difícil você desenvolver um processo de capacitação universal, né, em relação às necessidades que vocês têm. Então, a ideia de trazer também foi por isso, para que se pudesse dar pelo menos algum tipo de referência, de experiência prática, para vocês poderem ter talvez uma dica de como trabalhar, né. Não é uma caixinha, não é uma panaceia, né? Não é uma solução de todos os males, né? Como eu disse, tudo começa com um projeto, não um plano de trabalho. A partir da publicação dessa lei, da nossa lei do plano de cargos e salários de 2006, como disse,
depois o plano bianual, que se apoiou no artigo 10º. O artigo 10º, eu sei que ninguém lembra, eu também não lembro, mas diz mais ou menos o seguinte, que fala da ideia da capacitação continuada dos servidores, o artigo 10º da lei. E propõe exatamente isso, começar a desenvolver essa mentalidade, né, dentro da área de capacitação. Então, baseado nisso, é importante entender o seguinte, quando se fala em projeto político-pedagógico, que é o que está sendo apresentado aqui, né, apesar de todo o aspecto formal, né, eu entendo, em termos práticos, que política é um processo de relações, né, que a gente chama de networking, né, normalmente. Ou seja, a gente estabelecer relações com as pessoas, né, que vão dar, vamos dizer, as condições para que o projeto possa ser desenvolvido, né. Então, no caso de todos os órgãos judiciais, sempre tem a direção central, né, a gente chama lá de direção do foro, que é a parte responsável em administrar todo o foro, né. Então, a gente teve que se aproximar politicamente da direção do foro, apresentar a ideia, né, de implementar a educação à distância, e, na época, o juiz, né, que era o diretor do foro, doutor Ricardo Almagro, que estava dirigindo a Justiça do Espírito Santo, acatou a ideia. E aí vem aquela questão, né, a gente sabe, hierárquica e vertical, como se fala, né, se ele deu uma definição da necessidade de se implementar, né, ou seja, a gente chama de canetada, né, ele propôs, ou seja, através, né, do seu cumpra-se, né, que se em 3 meses ou 4 meses a gente tivesse implementado o projeto de educação à distância. Aí essa outra questão, a questão da colaboração, que também é uma realidade que a gente tem que desenvolver com cada vez mais clareza, e o Johnny apresentou isso, né, essa perspectiva que eu também nem tinha percebido, que toda essa turma era dos servidores, né? Eu pensei que vocês tinham contratado gente de fora, né, do nosso quadro. Bem interessante isso. Então, a gente contou, eu agradeço aqui, eu tenho aqui meus colegas da seção do Rio, né, a Tereza, que é a coordenadora da área de capacitação, agradeço bastante em nome da nossa área, porque foi através da área deles que a gente pôde começar a tocar o projeto. Que eles já tinham um portal de educação à distância, o nosso técnico da TI lá acabou recebendo o backup, né, do portal deles, e aí fez a instalação lá do Moodle para a gente começar a tocar o nosso projeto. Então, essa questão da colaboração, você ter alguém que já fez algo, né, que já começou algo, para a gente que não tem nada, é muito importante, porque já nos dá, né, um fôlego, já nos dá um aporte que nos permite dar a implementação do projeto com mais eficácia, né, vamos chamar assim. Então, aí a meta, né, que foi proposta, dentro desse plano do SPNC do CJF, se propunha a criação de polos de EAD, de ter servidores voltados para trabalhar com educação à distância e uma plataforma de educação à distância. Então, a gente propôs trabalhar próximo disso, atingir essas metas. E daí, dentro do projeto, estava inerente ao projeto a própria capacitação dos servidores da área de capacitação para entender o que é educação à distância, usando, né, o AVA que a gente entendeu mais adequado, que foi o Moodle, pela própria orientação até do conselho de teria que ser um software gratuito, né, essa coisa toda. Então a gente escolheu o Moodle para fazer a instalação, e o Rio já tinha esse programa pronto. Então, a partir disso, a gente começou a fazer uma pesquisa de cursos dentro do mercado. A gente encontrou uma empresa que tem eu não sei o termo técnico disso, eu nem sei falar, na verdade, mas começa partner, uma coisa assim. A empresa que é partner do Moodle, eu não sei o que significa isso. Né? É como se fosse uma certificação, né? Então, essa empresa, a gente fez 3 cursos, Moodle para administrador, Moodle para tutor e Moodle para professor. Ou seja, eu e o outro servidor da área de capacitação, do núcleo de gestão de pessoas, e o servidor da área técnica, fez o curso para administrador, da área de TI. Então, isso fazia parte dentro do nosso projeto, né? Então, o projeto foi, primeiro, fazer uma sensibilização dos servidores da nossa seccional, no sentido de, através de uma pesquisa, começar a fazê-los entender que a gente está com essa proposta e, ao mesmo tempo, entender qual é a posição deles em relação a essa proposta de implementar a educação à distância, que não tinha, na época, nada, né, dentro da seção judiciária. Outra foi fazer um estudo na área de TI, que aí não é a minha área,
né, de ver as condições técnicas, né? Porque, por exemplo, uma dificuldade que existe, ou existia muito na época, era a questão do link, ou seja, a capacidade de suportar. A parte principal do link é fundamentalmente para o processo judicial eletrônico que a gente já estava desenvolvendo na época. A gente tem um sistema próprio lá para isso. E ele toma grande parte do link, né? Então, teria que sobrar um pouquinho para poder rodar a EAD sem travar nada, porque se travasse uma coisa, ia travar tudo. Então, tinha esses problemas técnicos. A gente tinha que dimensionar, né? Como a gente poderia fazer cursos que não pudesse tomar muito link. Isso já gerou uma conclusão óbvia. Nada de imagem, por exemplo. Não podíamos fazer curso que teria que inserir imagens, nem áudio, por exemplo. Exatamente porque isso toma link. Então, a gente teve que fazer a base mais simples possível dentro de educação à distância. E aquilo que eu falei da capacitação dos servidores que estavam envolvidos no projeto, né? Aí, definimos isso em termos de cronograma, né? Porque todo plano, se você não pensa no tempo e no espaço, não acontece. Então, a gente pegou toda a ideia e começamos a fazer um cronograma de etapas, né? Como a gente vai aplicar essa ideia, em que etapas vamos desenvolver o projeto. E aí tem as etapas, a pesquisa inicial, depois a instalação do Moodle, né, no final da pesquisa. A capacitação dos servidores começou já dentro da pesquisa e terminou um pouco depois da instalação do Moodle. Já tinha acontecido um primeiro curso de teste, um projeto piloto de teste. Era um curso que a gente selecionou alguns servidores, né, e testou com esses servidores do nosso próprio núcleo de gestão de pessoas. Um curso autoinstrucional, inclusive, uma coisa para não dar muita dor de cabeça, né? A gente começou a testar. Então, teve esse primeiro teste que eu expliquei para vocês, para testar a plataforma, não a ideia do curso em si, porque o curso era só um meio para testar a plataforma. Então, primeiro foi feito esse teste, durou aí uma semana apenas, para fazer a verificação de quais são as funcionalidades, como vai funcionar realmente, né, na prática, na hora de fazer tocar o projeto, né, para os outros servidores. E fizemos alguns ajustes da plataforma após o curso, para ver o que não estava acontecendo, dando certo, o que estava dando certo, tecnicamente falando. Fizemos um segundo teste, após essas, vamos dizer, essas calibragens, né, dentro do Moodle, para ver se estava tudo bem, tudo certo, né? Ou seja, a ideia de todo projeto, né, é sempre você ir tranquilo, né? Lógico que você tem metas a atingir, mas você não tem que colocar metas para você ir igual um louco atrás delas. Metas que possam ser realizadas num ritmo adequado, dentro da realidade de que nós, né, da área de capacitação, não estamos só com a educação à distância, a gente sabe que a gente faz 1000 outras tarefas simultaneamente. Então, dentro dessa realidade, a gente fez esse dimensionamento de tempo, para ir trabalhando e, ao mesmo tempo, continuar com as outras responsabilidades, né, sem deixar nada solto, vamos dizer assim. E aí fizemos o lançamento oficial no final de 2009. Esse lançamento, no final, teve uma relação com a ideia do conteudista e do tutor. E a gente teve que trabalhar isso também. Dentro do nosso, vamos chamar, banco de talentos da época, né, tinha um juiz em especial, lá do 3º juizado, né, que ele já estava se metendo na área de educação à distância, já tinha algum tipo de feedback, de conhecimento prático, né, de fazer cursos, não como conteudista nem como tutor, mas como aluno. Então, quando a gente apresentou o projeto, né, esse juiz ele se propôs, né, e também a gente conversou com ele, dele lançar um primeiro curso de educação à distância. Isso lá no início do projeto, há 3 meses atrás. Então, nisso a gente começou um diálogo com ele, a respeito de como ele deveria formatar, né, o conteúdo do curso dele para a plataforma, e de acordo com a experiência dele. Então, ele começou a desenvolver um plano de trabalho que acabou sendo a base para todos os cursos que a gente desenvolveu depois com ele. Ele fez naquilo que a gente entendia bem simples e básico, ou seja, usando textos, a gente preparava, ele formatava, depois a gente, em Word, né, depois a gente transferia para PDF, né, e fóruns de debate. Basicamente, essa era a forma de trabalho que ele instituiu junto com a gente, em termos pedagógicos. Apresentar textos semanais sobre um tema específico. Então, o curso, normalmente, os cursos dele têm a duração de 1 mês, ou seja, 1 semana para cada apostila, vamos chamar assim,
onde ele apresenta um conjunto de temas e, no final, ele abre o final da semana para um fórum de debates, onde ele propõe um diálogo junto aos servidores, onde ele tenta relacionar toda aquela teoria que ele apresentou dentro da apostila com a vivência do direito previdenciário, que é o caso dele. E isso foi muito interessante, porque a participação é muito massiva, vamos dizer assim. Todo mundo que está fazendo o curso participa. Que a gente faz, inclusive, um laço para isso, que é a questão da avaliação, né? Ou seja, é um fórum avaliado. Ou seja, a pessoa tem que participar. Mas o interessante é que a maneira como é conduzido o diálogo, todo mundo vai ter que emitir uma opinião. Tipo assim, esse papo de que, idem o que o outro falou, não funciona. Ou seja, ele teria que expressar com as suas ideias o que ele entendeu daquele tema ou daquela pergunta que foi colocada, por exemplo. Ou de uma dúvida que foi apresentada, né? Intencionalmente pelo instrutor, no caso. Então, o curso começou... tem aqui, eu vou apresentar os números para vocês, né, do que representou esse trabalho, né, com elementos bem básicos, né, com tudo bem primordial mesmo, ou seja, dos inícios, né, para que a gente pudesse gerar algum resultado. Então, aqui tem a pesquisa primeiro, antes de falar do resultado do curso, da participação. A gente fez essa pesquisa no início, né, para sensibilizar os servidores. Foi uma amostragem com 23% do quadro total dos nossos servidores. Eu não sou especialista em pesquisa, mas falam que quando você atinge 10% do quadro de pessoas pesquisadas, já é uma meta extraordinária, né, para você aferir realmente as tendências, né, dentro de uma pesquisa. Então, a gente conseguiu 23%, desses 23%, 25% era da área FIM e 20% da área administrativa. O interessante foi que a maioria era do interior, 32% dos que participaram da pesquisa era do interior e 21% da capital. Demonstrando já essa necessidade do pessoal do interior, né? Que a maioria dos nossos cursos que eram presenciais, e são até hoje presenciais, sempre é na capital, né? E sempre tem a dificuldade de deslocamento do servidor do interior para a capital. Então, perguntando sobre o uso que eles tinham de recursos e do próprio computador, né? Então, 51 já usava o e-mail, fóruns de discussão, 56 usava salas de bate-papo, 71 sabia descompactar um arquivo, caso fosse necessário no curso, né? Esse tipo de necessidade. 73 assistiam filmes já dentro do computador, né? Baixavam na internet, né? 95% tinha uso constante do computador, seja no trabalho ou em casa. 97% usavam internet. 88% faziam pesquisas na internet, ou seja, não era só usar a internet de fazer qualquer coisa, mas pesquisas de levantar informações e conhecimentos, né? E 97% tinham interesse no lançamento da educação à distância. Então, a gente estava, como eu falei, fazendo uma propaganda, uma promoção do projeto e, ao mesmo tempo, conhecendo qual que era a realidade dos nossos servidores em relação a esse projeto, né? E os cursos que foram solicitados, por isso a conversa, em primeiro lugar, com esse juiz, né, em particular, foi que a grande maioria queria cursos especializados na área de direito, que era a área fim, né, da justiça, né? Depois, português, 71%, desenvolvimento gerencial, vê aí a necessidade, né, essa aí do chefe, por exemplo, né? Ou seja, muito importante, e o comportamental também, que também faz parte, né, da nossa necessidade e realidade. Quanto tempo eles estariam dispostos a ficar, né, por dia na educação à distância? Se até 2 horas eles aceitariam fazer formação, né, à distância, 82% se prontificaram a fazer, tinham esse interesse, né? E as vantagens que eles entendiam da educação à distância, né? Eles podiam adaptar o curso às necessidades individuais deles, né, ou seja, da gestão do tempo de cada um, né, de poder fazer o curso em qualquer momento do dia deles, né? Já que normalmente o curso é, né, 24 horas por dia aberto, né? E para qualificar o trabalho deles e o famoso nosso adicional de qualificação também, né? Que a gente tem, por enquanto, amarrado muito isso, né? As pessoas às vezes fazem cursos por conta do aqui também apenas, né? O que a gente sabe que é um equívoco, que a gente tem que ir corrigindo com o tempo. Mas também isso estava inserido dentro desse 74% aí. A equipe envolvida, por isso aí a pequena vergonha agora, né, que ele falou, não precisa ter não, que 2 servidores do núcleo, né, de gestão de pessoas,
Por exemplo, a gente brinca lá no nosso núcleo, né, na nossa seção de desenvolvimento de pessoas e estágio, que é onde eu trabalho, né? Ela é uma equipe de 2, e tem uma estagiária de ensino médio também. Então, no caso, essa equipe não foi os 2, fui eu, o outro que é o supervisor, ficou fazendo as outras coisas da área, né? Então, eu me especializei na área de educação à distância. Com o desenvolvimento do projeto, em 2011, eu entrei no Instituto Federal do Espírito Santo e fiz uma pós-graduação de informática na educação. Aquilo que eu falei para vocês no início, você começa a movimentar, aí você começa a fazer as conexões, ver o que é necessário, o que não é necessário, e você vai desenvolvendo, né, e vai crescendo e vai fazendo as coisas acontecerem, né? É mais ou menos por aí, porque às vezes a gente para e fica, não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, e não tenho aquilo outro, então aí eu não faço nada, né? Vou fazer só o básico, né? Aquilo que dá para fazer. Eu sou um pouco de outra ideia, de que a gente pode fazer sempre um pouco a mais, né? Que a gente não conhece os nossos limites, né? Não que a gente vai ser explorado pelo trabalho, pelo contrário, eu vejo que à medida que a gente demonstra que dá para fazer com poucos recursos alguma coisa interessante, a administração começa a mudar a sua visão daquilo que a gente faz. Existe uma influência saudável aí. E a gente vai começando a ter mais condições, mais benefícios. Aí entra o elemento político, né? De você começar a relacionar o que você consegue fazer com o que você começa a pedir a mais, né? Porque a pessoa vai ter que começar a te dar alguma coisa, porque você faz, né? Você começa a desenvolver alguma coisa. E o servidor da área de TI também, que participou do processo. Como foi colocado ali, a gente continuava fazendo o que a gente tinha que fazer além desse projeto, né? Então, os cursos que fizemos, a empresa foi a G Farias, já posso falar, não tem problema. Não, acho que não, né? Não estou vendendo o peixe deles, mas foi a empresa que a gente escolheu pela pesquisa que fizemos, uma empresa que a gente achou séria para isso, chama G Farias, inclusive a sede dela fica, eu acho que em Manaus, né? A gente fez os cursos em EAD, né? Educação à distância. Esses 3 cursos, o custo total, na verdade, isso foi majorado, na época foi R$ 1.850 por aí, né? Então, a gente botou 2.100 só para botar um pouquinho a mais aí, para não ficar tão baixo assim, né, o valor. Esse foi o custo, na verdade, porque o resto já tinha, né? Ou seja, já tinha TI lá, já tinha infraestrutura de TI, já tinha os servidores que recebem seus salários para trabalhar, ou seja, está tudo já estruturado. A gente só acrescentou os cursos de capacitação dentro do custo, né, para o projeto acontecer. As condições tecnológicas, depois, se quiserem, eu acho que vai estar disponível o arquivo, né? Quiserem ver quais são as condições técnicas para isso. Como eu falei, como eu não sou especialista, eu não vou falar disso, mas é o que tem aí. O servidor virtual, um servidor físico. Inclusive, esse ano, o nosso servidor físico queimou. A gente perdeu tudo que estava guardado lá, o backup e tudo mais. A gente teve que começar do zero, praticamente. Por sorte, a gente salvou nos nossos computadores os backups dos cursos, né? O meu computador, né? Então, eu pude mandar de novo para a TI com um novo servidor físico, né, para poder restaurar. O link básico de internet ali, necessário para desenvolver o projeto. Tá? Não precisam anotar, acredito, é só... Vou fazer aí do quadrinho, né? Tirar a foto, né? Ou pegar o slide. Para chegar ao Moodle, a gente recebeu propostas de empresas privadas, né, que tinham AVAs, que eles desenvolveram, mas tudo muito caro. E muito caro é igual o esquema do Windows, né, da Microsoft, né? Você fica amarrado, né? Todo ano você tem que pagar uma licença para poder usar aquele recurso, né? Então, a gente achou que isso seria muito custoso e inviável para a gente, que estava começando um projeto que ninguém estava muito interessado que a coisa acontecesse bem. Acontecesse porque tem que acontecer. Então, a gente optou pelo Moodle, que é a plataforma mais interessante para isso. E aí, em relação a resultados práticos, né, que eu falei para vocês, o primeiro curso teve 16 servidores inscritos. A outra coisa é a questão pedagógica. Mesmo que ele tenha falado, você vai dominando o curso e vai abrindo para não sei quantos, no nosso caso, a gente pensou de outra forma a parte pedagógica. Vamos sempre limitar os cursos a, no máximo, 30 servidores. Porque esses cursos, como eles têm um formato de diálogo do tutor com os alunos, essa é a nossa proposta pedagógica, né? Manter um diálogo, manter as pessoas refletindo. Isso é minha via filosófica. Para mim, para que as pessoas entendam algo, ela tem que refletir. Por exemplo, igual a gente estava brincando, eu estava brincando com uma colega aqui sobre competências, né? A gente fala muito de competências,
Mas o que é essa tal da competência, né? Ninguém sabe direito isso, mas todo mundo fica falando, né? Lá, é as competências. Eu estava até brincando, falando que eu lembro de um filme chamado Idiocracia, né? Não tem nada a ver, mas eu vou falar para você. O filme conta um futuro, né, ilusório, que o presidente dos Estados Unidos era um lutador de luta livre. Todo mundo era idiota. Aí um cara, por alguma razão, viaja no futuro, né? E aí ele começa... Ele era também meio bobão nessa época, mas no futuro ele começa a ajudar os caras, né? Porque todo mundo acha que ele é inteligente, né? E aí todo mundo passava fome nessa época, porque as plantações eram irrigadas com Gatorade. Aí o pessoal não entendia, né? Mas aí ele perguntava para o pessoal, mas por que vocês só tomam Gatorade, só usam Gatorade? Aí o pessoal respondia, por causa dos eletrólitos. Ou seja, ninguém sabia o porquê. Mas tinha os eletrólitos, né? E aí o cara sacou que o Gatorade é cheio de sais minerais, né? Sal na plantação acaba, né, aumentando o pH da terra e acaba matando a plantação, né? Então por isso não nascia nada. Aí ele sugeriu, vamos colocar água, né? Aí o pessoal achou que ele era um gênio, né? Por causa aí resolveu o problema da alimentação mundial na época. Ou seja, eu estou falando isso para a gente entender que às vezes a gente não sabe porque a gente assume algumas ideias ou conceitos e começa a falar como se soubéssemos do assunto. E, na verdade, não sabemos. Tanto que uma das propostas do nosso grupo ontem foi exatamente propor, a nível do CNJ, de oferecer, em termos universais, um curso de introdução à gestão por competências. Para a gente entender o que é isso, como se desenvolve isso, como fazer o mapa de competências e como chegar a um resultado prático para que isso funcione efetivamente, a gente entenda por que vamos fazer isso e por que vai funcionar da maneira que tem que funcionar. Então, em relação a isso, então, a gente propôs, dentro da linha nossa pedagógica, fazer um curso que tivesse diálogo sempre, reflexão. Por isso, poucos alunos, para não poder a coisa ficar meio solta, né? E o tutor não souber trabalhar com tanta gente. Então, 16 pessoas, 11 participaram, 5 desistiram do curso. E aí a equipe, na verdade, quando fala o administrador escolar, pedagógico, design instrucional, um só, né? Que se multiplicou em 3. Né? O técnico, que foi o cara da TI, e o conteudista e tutor ao mesmo tempo, que foi esse juiz. Em 2010, ele voltou a dar o primeiro curso. O que ele fez? Ele pegou um curso de direito previdenciário e dividiu em módulos. Então, ele fez em 4 módulos, para dialogar bem sobre temas bem específicos do direito previdenciário, que é um tema muito espinhoso. E o interessante é que as faculdades de direito não têm uma disciplina de direito previdenciário, né? Então, às vezes o estagiário chegava lá e ele não tinha conhecimento. Ele ia fazer prova de seleção para estágio em juizado e não tinha esse conhecimento, né? Então, a gente viu esse gap, né, de conhecimento, né, em relação à área de direito previdenciário, e ele resolveu, vamos começar a trabalhar com os nossos servidores, e a minar, ou seja, a preencher esse gap, né, fazer com que seja resolvido essa dificuldade. Então, ele dividiu exatamente para ir trabalhando com detalhes o direito previdenciário, os 4 módulos, né. Então, aí, em 2009, a gente lançou o módulo 1, voltamos a lançar, já aumentamos o número de inscritos para 20, aí 2 desistiram, 18 fizeram. Em 2011, já lançamos o módulo 2, aí já aumentou a quantidade de inscritos, foi para 28, 18 fecharam o curso, participaram e encerraram, né? 10 desistiram. Você vê essa questão também, a gente tem que trabalhar isso, né? A questão de manter o pessoal interessado no curso. É um papel que, principalmente, é o tutor que faz, né? Manter esse ânimo, essa motivação constante. Né? A Rita, eu lembro da Rita que quando eu fiz um curso, você está aí, né, Rita? Eu fiz um curso, você era minha tutora, num curso aqui acho que do CJF. E ela é super animada, então mantinha a gente sempre ligado no curso, né? Uma hora lá, eu vou até confessar, não é um pecado. Eu estava no último dia do curso lá, para fechar um tema lá, que senão eu não ia ser aprovado. E eu não tinha feito o negócio, eu liguei para ela depois do expediente, às 8h30, 7h30 da noite, ela chegando em casa, eu no maior cara de pau, me ajuda. E ela ficou tranquila, me ajudou, eu falei, desculpa, Rita, por isso. Mas é isso, o tutor é isso, a pessoa que está sempre disposta, né, a apoiar o pessoal para trabalhar bem, né? Em 2011, a gente já começou, a gente fez, além desse curso, foi responder uma necessidade pontual, que estava começando a se instalar as varas com processos eletrônicos, né? Aí tinha cursos prontos que o Rio tinha montado,
E aí eles nos mandaram esses cursos autoinstrucionais de um sistema nosso de processo administrativo e de comunicação documental, que é o SIGADOC, e os autos virtuais, que é o processo eletrônico, né? Aí começamos a mandar muita gente para fazer, pessoal da área fim, né? Por isso aumentou muito o quantitativo de pessoas que fizeram cursos aí. Isso foi anormal, foi para atender uma necessidade pontual, né? E autoinstrucional. Os nossos cursos que nós montamos são todos instrucionais, são todos com tutoria, desculpe. Ou seja, todos têm que ter um tutor para acompanhar. Então, teve esse quantitativo. Em 2012, a gente lançou o módulo 3 do Direito Previdenciário. Lá, 17 se inscreveram só e um índice excelente de finalização, quase 100%, né, 16. Em 2013, já lançamos o módulo 4. Olha lá, inscritos 13. E aí, como eu falei, a gente começou a tocar, começou a funcionar, aí projetamos um outro curso, uma outra necessidade, e a gente resolveu fazer de uma outra forma, que foi o curso de Práticas Processuais Criminais, conforme o Manual de Gestão das Varas Criminais e Execução Penal do CNJ. Acabou o curso, né? Só de falar o título. Então, a gente fez um curso da seguinte forma, a gente contratou uma equipe de filmagem, eles filmaram a instrutora do curso, a gente pegou as filmagens, que foi feita com uma equipe profissional, né, de filmagem, foi contratada, e adaptamos, ou seja, isso ao curso de EAD. Como foi feito? A gente gravou isso em DVDs, tipo, aula 1, um DVD, aula 2, outro DVD, e por aí vai. E o curso estava dividido, ou seja, foi formatado, né, a imagem do curso para ser sequencial também. Tipo assim, aparecia o título primeiro, e depois ela começava a falar sobre aquilo. Depois tinha o outro título, aí ela começava a falar sobre aquilo. Ou seja, foi estruturado pedagogicamente o conteúdo e foi disponibilizado em forma de DVD para os alunos interessados e um fórum de debate semanal no nosso portal de educação. Então, a gente fez essa EAD assim. E oferecemos para o pessoal do interior apenas. Então, foi mandado para o pessoal do interior esses DVDs, né, com antecedência, e foi desenvolvido esse curso dessa forma, né, com a tutoria dela através dos fóruns. O pessoal recebia o DVD, assistia os DVDs e depois ia para o debate nos fóruns que eram avaliados, né, mantendo a nossa proposta pedagógica. E aí teve um índice também bom de participação, 25 com 21, né, que terminaram. Em 2014, a gente fez o módulo 1 de novo. A gente começou novamente uma nova rodada com o módulo 1 do Direito Previdenciário, já com um número maior de servidores, realmente aumenta, dá para você dominar melhor o processo, aí aumenta um pouco o quantitativo, mas sempre mantendo o padrão de trabalho, né, para não perder o controle do tutor, né. Então, ele continuar tendo capacidade de conversar com os alunos, né, com as suas necessidades específicas, né, e aprofundar o tema. E a nossa proposta para esse ano, daqui a uma semana vai começar um outro curso dele, que é Cálculos de Benefícios Previdenciários, que já é outra área, ele saiu, esses módulos é uma coisa, isso é outro curso dele, e depois vai ser dado um curso de Redação Jurídica, tá? Em novembro, que também, ou seja, como eu falei, a roda começou a rodar, né? Outra coisa que a gente está pensando em fazer, a gente está com um projeto de curso Análise de Iniciais, no juizado, na execução fiscal, na criminal e na civil. Então, a gente já tem instrutores para essas áreas. A primeira etapa é presencial, já está acontecendo esse ano. Quer dizer, aconteceu no ano passado, esse ano está voltando a acontecer. Então, a gente está treinando o pessoal a entender esse processo de receber os processos, né? E a ideia é que seja depois passado para um formato de educação à distância também. Então, já estamos visualizando esse curso para adaptar a um formato de educação à distância. Então, é isso, começa a surgir ideias, começa a surgir possibilidades baseado na ideia de desenvolver o projeto de educação à distância. Então, o total de cursos no ano foi 9, nos anos, né, de 2009 a 2014, foram 285 servidores inscritos, 220 aprovados e 65 desistências. O nosso quadro de servidores lá são mais ou menos 600 servidores que temos, dentro da seccional do Espírito Santo. E, para fechar, uma frase do Fernando Pessoa, né? Exatamente, que foi, para mim, é uma síntese daquilo que nos moveu desde o princípio, né? Como disse o nosso colega Fábio, do projeto político-pedagógico, essa questão do ideal, para mim, que é filósofo, é muito importante.
Eu só não relaciono com utopia, porque utopia é lugar que não existe, né? Ou seja, quando você tem uma ideia na cabeça, já existe na cabeça. Depois você vai transformar isso em ato, né? Porque da cabeça ao ato tem que passar pelo coração também, né? Para chegar às mãos, né? Onde você vai fazer as coisas acontecerem. Então, o Fernando Pessoa, para mim, sintetiza muito bem isso, né? Todos nós, né? Que estamos nesse mundo vivendo, a gente tem que fazer valer a pena, né? Aquilo que fazemos da nossa vida. E aí, também o Fábio puxou uma frase do Sêneca, né? Ele tirou da Brevidade da Vida, que é um livro desse filósofo estoico, né? Que ele falava que viver não é viver uma longa vida por anos, mas é viver aproveitando, né? O que você pode fazer aqui e agora, nesse momento, no presente. Não fugindo para o futuro, nem ficando na nostalgia do passado. Então, espero que essa pequena experiência que a gente está desenvolvendo no Espírito Santo tenha sido não sei, um referencial, uma ponta de esperança, né? Uma pequena luzinha, né? de caminho, para que vocês possam usar como referência, e agradeço aí a oportunidade aí do CNJ, na figura do Diogo e da turma toda dele, e também, junto com vocês que estamos aí, agradeço também a oportunidade de falar para vocês um pouco desse projeto, tá? É isso aí. Nós vamos, neste momento, dar oportunidade ao público presente para alguma manifestação. Por favor, mantenha o braço levantado para a equipe do receptivo chegar com o microfone. Eu gostaria de perguntar a respeito de quais dificuldades foram encontradas na implementação desse programa, desse projeto de EAD de formação de servidores, e como elas foram solucionadas. E também se houve algum pensamento ou alguma proposta, previsão de futuro, em termos de formação conjunta para magistrados e servidores, em temas que sejam específicos e que, claro, sejam atinentes a ambos. E qual é a perspectiva de futuro do Espírito Santo em termos de resultados a alcançar, prospectivos, né, futuro e número de servidores? Obrigado. A primeira foi sobre as dificuldades. Isso, dificuldades e como foram solucionadas. Primeiro. Cara, olha, como uma coisa, tudo bem, projeto, né? Você tem projeto, mas realizar projeto, a vivência, a dinâmica é totalmente diferente da realidade. É igual você sair da faculdade, né, com um diploma, aí você vai lá no mercado de trabalho, não tem nada a ver com o que você estudou, né? Na teoria, dentro da faculdade. É mais ou menos por aí. Ou seja, é necessário criatividade e adaptação constante às variáveis que vão surgindo, que são muitas variáveis. Não dá para me descrever as variáveis com detalhes para você, porque o tempo não permite. Mas eu posso dizer que, quando surge sempre um obstáculo, né, você tem que ter sempre em vista o objetivo. E aí é uma questão de você, com um exercício de inteligência, entender como vai contornar esse obstáculo para chegar ao seu objetivo. Então, é uma questão vivencial, ou seja, não é teórica. Né? Você falar de teoria é uma coisa, você falar de como vencer os obstáculos, existem tantos obstáculos que... Né? Eu vou citar um, então, para você entender na prática. Né? Então, por exemplo, quando surgiu o problema o primeiro problema que aconteceu foi a plataforma. Não podia rodar, porque a área de TI falava que não dava para rodar. Então... porque poderia bloquear, travar o sistema, né? Então o sistema Apollo, que é o sistema de processo judicial, ia ficar travado, e isso é impensável. Então a gente teve que ir formatando o curso para atingir um nível de carga, né? De transmissão, inclusive o nível de alunos, se você percebeu, foi muito baixo no início, exatamente para não também demandar muita carga do link, né? do servidor, para poder realmente ter êxito. Então a gente teve que adaptar. Então, o curso estava pensado para 30 pessoas, 30 alunos, né? A gente teve que diminuir para 15, 16, para poder ser praticável. Né? E o formato que eu expliquei, né? Não podia ter vídeo, não podia ter áudio, isso o pessoal da TI já tinha falado para a gente. A gente teve que ir adaptando e formatando de acordo com a possibilidade do momento. Mas isso não significa que a gente teve que perder qualidade, pelo contrário. O formato que fizemos foi muito interessante, porque permitiu o desenvolvimento de diálogos, de reflexão, de aprofundamento dos temas, em relação àquilo que o tutor queria, em relação ao conhecimento que ele queria transmitir aos alunos do curso. Né? Então, isso teve êxito.
Mas, como eu falei, cada problema a gente tem que entender, analisar e desenvolver uma resposta inteligente e resolver. Né? Porque o objetivo está definido, a gente tem que chegar lá. Né? Ok? Qual que é a outra pergunta? A relação curso magistrados e servidores? Se houve algum vislumbre de formação conjunta para servidores e magistrados em temas. Né? Em relação à educação à distância, no nosso momento ainda não. Não é um projeto que está sendo pensado essa relação de magistrados e servidores. Porque existe ainda, na nossa seccional, ainda uma separação muito grande entre esses dois grupos, né? Ou seja, os magistrados estão num nível e os servidores estão em outro. Então, a relação entre eles é mais uma relação formal de trabalho. Lógico que a gente tem encontrado um pequeno canalzinho nesse momento, que foi um projeto do Rio, que a gente topou participar, que é aqui o Cassano, da área de desenvolvimento de gerencial aqui, lá do Rio, que ele está com um projeto de desenvolvimento de equipes. Aí ele apresentou o projeto para a gente topou a ideia, que é fazer com que as varas, né, tenham uma compreensão de trabalho em equipe, não de um grupo de pessoas juntas, né? E aí ele apresentou o projeto, a gente viu o perfil dos nossos diretores, secretaria, a gente viu que 2 tinham um perfil adequado, fomos conversar, fomos sensibilizar esses diretores, eles toparam na ideia, o projeto. Tinha que ter participação do magistrado, ele teria que entender o que era o projeto, querer que a vara dele participasse. Então, teve a anuência dos magistrados da área, aí abriu um link, entende, de comunicação. Né? A gente acha que sensibilizar os magistrados vai depender de um tempo de trabalho. Não é, para a nossa realidade não é agora, não é a curto prazo, não, é a médio e longo prazo. E a última? Então, eu fiz essa pergunta porque... Eu vou colocar um pouquinho de experiência, mas muito curtinha. Certo. No Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nós já tivemos alguma experiência pela Coordenadoria da Infância em trabalharmos com formação para magistrados conjuntamente e servidores. E nós já conseguimos, transpor, mesmo que inicialmente essa barreira que foi colocada, que eu também creio que seja encontrada em vários outros tribunais dessa federação. Mas eu gostaria de ouvir realmente que se existem outros locais, porque eu penso que o caminho deve ser esse, né? Já foi apontado pelo Conselho um caminho, mesmo que tênue, para que seja feito o diálogo, né, entre as escolas superiores de magistratura e os setores de treinamento. Também a Infam, em momento anterior, já colocou brevemente. Então, quer dizer, se a gente compartilhar mais e mais, pode ser que essa barreira que a priori ainda exista, num futuro ela possa ser transposta. Mas no Tribunal do Pará nós já conseguimos sim, inicialmente já tivemos inclusive mais de uma formação envolvendo magistrados e servidores. A última pergunta, desculpa o seu nome que eu esqueci, perdão. Acho que é André. André, muito obrigado. A última é em termos de resultados a alcançar em número de servidores. Qual é a proposta para o futuro do Espírito Santo, no sentido do treinamento, da capacitação? Obrigado. Tá. A nossa projeção é de dar sempre, cada vez mais, canal de acesso ao interior. Então, quando a gente está pensando em transformar alguns cursos presenciais em EAD, exatamente para dar acesso ao pessoal que não tem condições de vir à capital. Então, de permitir mais acesso ao interior. Essa é a nossa visão inicial. Ou seja, a nossa EAD tem como objetivo fundamental dar oportunidades aos servidores do interior de participarem da educação continuada, né? Dessa mentalidade de educação continuada que a gente tem que desenvolver no judiciário em geral, certo? Então, essa é a perspectiva que a gente tem. E a outra perspectiva é fazer com que a gente comece a ter condições de, ao tempo, né, aos poucos, de ter mais servidores trabalhando dentro da capacitação e mais estrutura, que eu acho que a gente vai conseguir isso com o tempo, à medida que a gente vai demonstrando a necessidade, para a gente poder crescer dentro do projeto, né? Aí entra a questão política, da gente estar aí sensibilizando e fazendo as amarrações necessárias e corretas para poder desenvolver um trabalho cada vez mais de qualidade e mais eficaz, né? É isso aí. Tá bom? Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor André Coelho Ferreira, do Núcleo de Gestão de Pessoas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pela presença e participação no evento.